Fala, meus amigos, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Para vocês que não me conhecem, o meu nome é Michael e hoje nós estamos abordando aí um tema um pouco requisitado também em grupos e em fóruns que eu tenho visto, que é a manipulação de diretórios e arquivos através do VBA. Na realidade, o fato de eu ter pegado esse tema não tem nem a ver com a solicitação de amigos ou dúvidas de algum usuário específico. Na realidade, a ideia é compartilhar para vocês uma experiência que eu tive. Eu trabalhei no setor fiscal durante 13 anos, desses 13, os últimos 4 trabalhando com nota fiscal eletrônica, especificadamente com XML. E quando eu iniciei esse trabalho, estava uma verdadeira bagunça, sabe? E através desse tema, né, através de rotinas automatizadas para manipulação de arquivos e de diretórios, eu consegui fazer um trabalho de organização de um repositório de XML que, antes de eu sair do setor, que foi agora no início do ano, eu tinha feito um trabalho em cima de mais de 2 milhões e meio de arquivos. Então é muita coisa. E são rotinas simples, comandos simples, que às vezes com um pouco de criatividade você consegue atender uma demanda gigantesca como essa. Então a ideia desse assunto é mais para poder compartilhar um pouco em termos técnicos, né, de funções e de funcionalidade dentro do VBA, uma experiência do que eu vivi e do que eu consegui construir com o tempo. Então, assim, o que é possível fazer, né? O que nós vamos ver dentro desse contexto? Nós vamos ver algumas formas de consultas de diretório e de arquivos dentro de um determinado endereço, criação e, no caso, deletar arquivos, diretórios, como fazer para criar e deletar diretórios. Isso eu utilizava muito dentro desse contexto, porque eu tinha, às vezes, nota fiscal de fornecedores novos que eu não tinha os diretórios e o trabalho manual de ficar criando não dava certo. Então, a própria rotina já enxergava pela nota fiscal qual era o fornecedor e criava esse diretório. E o arquivo também, né? Você fazia uma cópia do arquivo, você conseguir renomear o arquivo e conseguir fazer o quê? Apagar o arquivo caso seja necessário. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver esses temas aí, ok? Indo agora pro VBE, eu fiz uma mudança nas telas aqui, eu deixei apenas a parte do script e a parte de verificação imediata. E aqui também eu deixei as referências abertas, porque é o seguinte, para quem tem um conhecimento melhor sobre essa questão de manipulação de arquivos, existe essa biblioteca que está selecionada aqui, Microsoft Scripting Runtime, que ela é uma biblioteca própria para manipulação de arquivo. Eu já estou com ela selecionada aqui, ó, e vocês podem ver que os tipos de objetos que ela possui são objetos arquivo, diretórios, drives de DVD e de CD, drives no geral do computador. E na realidade não foi essa biblioteca que eu utilizei. O que eu utilizei foram recursos que vêm por padrão dessa biblioteca aqui, que é a própria Visual Basic for Application, que no caso é o VBA. Então, eu vou desmarcar aqui porque nós não vamos usar essa biblioteca. Apesar dela ser uma biblioteca que tem vários recursos muito bons, a ideia também é demonstrar um pouco de como ser criativo com recursos que não são tão direcionados para o que você precisa realizar, né? Então, voltando aqui no editor, no verificador de objetos, eu tenho aqui, ó, o VBA. Aqui dentro eu tenho um grupo chamado File System, e aqui são alguns dos comandos que nós vamos utilizar para poder fazer essa manipulação. É o módulo File System dentro da biblioteca VBA. Antes de começarmos,
Vou abrir aqui o Windows Explorer. Esse diretório aqui é o diretório onde está a nossa aplicação. O exemplo.xlsm é o arquivo que nós vamos manipular aqui. Dentro dele eu tenho mais 2 arquivos, um outro Excel de alguns testes que eu já tinha feito anteriormente e o PowerPoint que a gente viu agora há pouco. Além desses 2, eu também tenho mais 2 diretórios, que são os vídeos que estão sendo gravados e esses documentos. Esses documentos são alguns arquivos XML e PDFs que eu tenho aqui, que são pessoais. Para você que conhece aí um pouco de nota fiscal eletrônica, vai perceber que isso aqui é uma parte da chave de acesso, mas ela não está completa, exatamente por uma questão de privacidade minha. Eu mantive oculto, oculto não, né? Eu renomeei os arquivos, para falar a verdade. Eu tirei os 10 últimos caracteres, porque esse inicial já seria o suficiente para a gente poder estar trabalhando. Então eu vou estar usando esses arquivos como exemplo para o nosso vídeo, certo? Muito bem. Aqui está a minha janela de verificação imediata, como eu já tinha dito, e agora a gente vai começar com o script. A primeira coisa que eu vou precisar, criar 2 variáveis. Uma vai receber o endereço de origem dos meus arquivos e a outra vai receber os arquivos individualmente. Então eu vou criar aqui um de origem, que seria meu diretório de origem do tipo string, e vou criar um arquivo do tipo string também. Vamos começar com uma pesquisa de arquivos e diretórios, certo? Muito bem. A primeira coisa que eu preciso fazer é definir o endereço para a minha variável de origem. Como eu disse que nós vamos trabalhar com esse diretório documentos, então eu posso utilizar o seguinte, um comando do próprio workbook chamado thisworkbook.patch, para poder pegar o endereço da onde está o meu arquivo, que é o exemplo.xlsm. Então aqui vai fazer um dir origem é igual thisworkbook.patch e vou concatenar isso com a barra. Beleza. Vamos fazer um teste inicial? Vou fazer o seguinte, o comando que nós vamos usar para fazer as pesquisas se chama dir, vba.dir. Então aqui eu vou fazer o arquivo, ele vai receber, eu vou apontar a biblioteca e o valor e o método que eu vou usar, que é o .dir, e vou passar o nome do diretório para ele. E vou mandar exibir dentro da minha janela de verificação imediata com debug.print arquivo. Mandar rodar. Ele me trouxe só um arquivo. Eu tenho vários arquivos lá dentro. O que acontece? Eu simplesmente fiz a primeira busca, ele fez a busca e ele já trouxe o primeiro arquivo, mas eu não gerei um laço dentro desse contexto. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos gerar uma estrutura de laço, porque eu não quero que ele exiba para mim só um arquivo. Eu quero que ele exiba para mim tudo que existe lá dentro. Então para fazer esse laço eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o do while e vou falar assim, arquivo diferente de vazio, loop. Tá, só para vocês entenderem aqui. O do while, ele faz um teste lógico, de verdadeiro ou falso. E enquanto o teste for falso, ele vai continuar fazendo loop. Ou seja, ele vai testar o arquivo. Se o arquivo for vazio, quer dizer, se ele já tiver explorado todos os arquivos que tem dentro do diretório ou não existe nenhum arquivo dentro do diretório para ser explorado, ele já sai do laço. Em compensação, se ele possui valores dentro do laço, ele vai continuar. Enquanto ele tiver valores, ele vai continuar.
fazendo loop. Tá, agora tem mais um outro detalhe. Como que eu vou fazer para ele passar para o próximo arquivo? Eu preciso criar uma função, eu preciso dar um comando, ó, beleza, você já me exibiu o primeiro arquivo, agora me exibe o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e assim até acabar todos os arquivos existentes dentro do diretório. Você vai fazer o seguinte, um arquivo, que é o nome da minha variável, vai receber o vba.dir, ou seja, é como se eu estivesse simplesmente falando com ele, passe para o próximo arquivo, e ele vai fazer o loop, passe para o próximo arquivo, até ele chegar no final. Quando ele for para o último arquivo e eu der mais esse comando, que ele não encontrar nenhum arquivo porque acabou a lista dele, ele fica vazio e sai do laço. Beleza? Vamos mandar executar aqui com F5 para poder ver qual vai ser o resultado. Ah, agora ele já veio da forma como a gente queria, tá vendo? Ele fez o teste do primeiro, com o comando dir, ele passou para o próximo, me exibiu o PowerPoint, depois me exibiu o outro XLSX e depois me exibiu o temporário do PowerPoint que está aberto. Tranquilo, então nossa busca tá funcionando. Bem, agora dentro desse comando dir, uma outra coisa que nós temos também é o seguinte, se eu vier aqui e der uma vírgula, eu tenho alguns atributos, tá? Eu quero pesquisar só arquivos, diretório, arquivos ocultos, arquivos normais, só arquivos somente leitura, arquivo de sistema e por volumes. No nosso caso aqui, o que interessa seria isso aqui, VB Directory. Ou seja, quando eu fizer uma pesquisa agora, deixa eu limpar aqui e mandar fazer a pesquisa, ele traz para mim os diretórios também. Ele traz para mim os diretórios ocultos, né, que são os avanços superiores, né, os níveis superiores do meu diretório atual, e os diretórios que eu tenho internamente, como o caso aqui dos documentos e o caso dos vídeos. Nesse contexto aqui, o que eu posso fazer também? Posso chegar aqui e passar o nome do diretório. Então, quer dizer, eu estou procurando dentro da pasta atual / documentos. E eu especifico que eu estou buscando um diretório chamado documentos. Quando eu mando executar com F5, ele retorna para mim só o nome do documento. Se eu colocar aqui, por exemplo, documentos 2, que não está dentro do meu diretório, o que ele vai acontecer? Ele não vai retornar nada, porque ele não vai encontrar esse documentos 2 dentro do meu grupo de diretórios. Ele vai encontrar apenas documentos 1. Então, quando eu fizer com documentos 1, ele retorna o nome. E isso dá para ser utilizado também para você verificar se o diretório existe ou não dentro de um determinado endereço que você está querendo fazer alguma manipulação, entendeu? Muito bem. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar mesmo com arquivo a princípio. Então eu vou deixar propriedades aqui. Outro ponto. Eu estou aqui direcionando agora para documentos. A gente vai começar a explorar aqueles arquivos XML que estão lá dentro. O que acontece nesse ponto aqui? Eu tenho que colocar uma barra no final, porque se eu colocar apenas esses documentos, ele vai buscar um arquivo chamado documentos, certo? Eu não estou indicando para ele que eu estou querendo entrar no diretório de documentos. Então, quando você coloca na terminação do endereço a barra invertida, aí o comando reconhece que o que você está querendo pesquisar é o diretório de documentos. Você quer pesquisar os arquivos existentes dentro do diretório de documentos. Beleza? Tudo bem. Vou fazer o seguinte, vou limpar isso aqui. Agora que eu estou dentro do diretório de documentos, vou mandar executar de novo. Beleza, olha, ele já trouxe para mim todos os arquivos PDF e XML. Vocês podem observar, são é o mesmo arquivo, porém um formato XML e o outro formato PDF. Beleza, vou criar mais uma variável aqui agora, que eu vou chamar de Coringa. O que seria esse Coringa? Tem dois tipos de Coringas. Eu tenho o asterisco, que ele representa uma cadeia de
de caracteres e eu tenho interrogação que representa um caractere individual. Tá. O que isso influencia? Eu vou fazer o seguinte. Dentro da minha pesquisa do DIR, eu vou concatenar isso aqui com o Coringa. E antes, né, logo após eu definir o diretório, eu vou definir um Coringa aqui, por exemplo. Eu quero que ele me traga só os arquivos que terminem com a extensão PDF. Então eu vou usar aqui, como eu tenho vários arquivos PDFs, eu preciso fazer o quê? Um Coringa para poder validar uma cadeia de caracteres, um conjunto de caracteres. Então eu vou usar o asterisco.pdf. O que vai acontecer? Ele vai fazer uma busca para mim de todos os arquivos PDF existentes dentro do diretório documentos, certo? Executo. Olha só para vocês verem. Ele me trouxe todos os documentos, porém somente os que estavam com a extensão .pdf. Eu vou copiar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui comentado. Vou fazer o mesmo resultado agora com XML. Executando. Tá vendo? Agora ele já me trouxe o que? O XML. Por quê? Porque eu defini dentro do Coringa que eu queria só os arquivos com a extensão .xml. Então, você que está assistindo esse vídeo, você já começa a perceber quais as possibilidades que você tem de pesquisa utilizando esses comandos. Você começa a ter uma vasta gama de possibilidades para poder fazer pesquisa, alteração e todo o tipo de contexto que você estiver buscando, entendeu? Vamos para mais uma aqui. Eu usei o comentário errado aqui. Uma outra coisa que eu quero buscar também é o seguinte. A gente falou do individual, né? Deixa eu localizar aqui que eu vou mostrar. Aqui. Esse arquivo aqui, ó. Se vocês observarem, todos os arquivos ele tem esse contexto aqui, ó, 55, 55, 55 nesse grupo de caracteres. Porém, eu tenho esse daqui que é 57. Isso aqui já é uma questão da nota fiscal eletrônica, tá? Só para vocês entenderem. Toda essa extensão aqui ela é um conjunto de informações do emitente da nota, desde identificação do estado, a data de emissão, CNPJ, série e número da nota fiscal. Esse 55 e esse 57 definem se o documento é uma nota fiscal eletrônica, no caso do 55, e o 57 define se é um conhecimento de transporte eletrônico. Então, nesse caso aqui, eu tenho várias notas fiscais eletrônicas, porém dentro delas eu tenho um conhecimento de transporte eletrônico, que é esse documento aqui. O que eu quero fazer? Eu quero filtrar só esse cara. Eu quero só que me traga só ele. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um conjunto de caracteres antes dele, 57, um conjunto de caracteres posterior, ponto. Eu quero os dois arquivos. Eu não preciso nem fazer nada, eu só vou deixar o asterisco. Beleza? Deixa eu limpar aqui. Mandar executar. Ele me trouxe uma porrada de coisa. Ele não me trouxe só o que eu queria. Mas olha só. Eu tenho aqui 57, 57, 57. Eu tenho vários documentos que tem 57 no meio. Então, quer dizer, esse Coringa que eu utilizei não foi um Coringa apropriado para o tipo de busca que eu estava querendo. O que nós vamos fazer? Eu vou utilizar agora o Coringa interrogação, que eu vou definir por interrogação todos os caracteres até chegar aos 57. Então seria mais ou menos assim, só para vocês entenderem. São 2 caracteres de UF, 4 de data, 14 do CNPJ. Então 2, 3, 4 e 2. E o 57 que identifica o documento como conhecimento de transporte eletrônico. Então aqui, essas interrogações vão substituir cada um dos caracteres aqui dentro.
que é a única forma que eu tenho para poder especificar o seguinte: eu quero que na posição X, eu quero procurar o valor 57 na posição X, ou seja, eu quero a partir da posição 21 na realidade, que é a posição onde está esse código 55 e 57. Eu vou limpar, vamos executar agora. Agora ele já me trouxe, tá vendo? Por quê? Pela interrogação, eu usei o coringa de cada um dos caracteres até aqui. Ele me identifica o 57 e depois o cadeia de caracteres aqui no final. Ah, Michael, eu quero buscar só o PDF desse arquivo. Beleza, a gente vai depois do asterisco aqui, .pdf. Deixa eu limpar para ficar mais fácil de visualizar. Beleza. Eu especifiquei toda a cadeia, o caractere por caractere, especifiquei o código para trazer apenas o CNPJ, o conhecimento de transporte eletrônico, mais uma cadeia de caracteres aí, no caso um grupo, e o tipo de extensão. O mesmo vale, né, se eu quiser buscar os XML. Limpar para poder ficar mais fácil de visualizar. Beleza. Então aqui, ó, é o XML do conhecimento de transporte eletrônico, o 14 milhões, o número do conhecimento 14.109.665. Muito bem. Vamos passar para a próxima parte agora. Né? A gente já explorou bem essa questão da consulta, exibindo aqui os dados na janela de verificação imediata. Então eu vou fechá-la agora. Vou deixar em aberto aqui o segundo plano, a Windows Explorer. Eu vou copiar esse comando aqui. Vamos criar uma outra sub aqui em cima para criando diretório. Vou nomear essa rotina. Então aqui eu vou fazer o seguinte: o que eu acabei de copiar, né? Eu vou colar. Porém, eu vou deixar aqui só o diretório atual, que é o diretório que nós estamos visualizando ali. Aqui em cima, eu vou criar uma outra variável chamada de destino do tipo string. Vou definir para ela o nome de documentos 2. Documentos 2. Beleza? O que eu quero fazer? Eu quero fazer agora o seguinte: eu quero criar um diretório ao lado do documentos 1 ali, do documentos, eu quero criar um diretório chamado documentos 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha biblioteca e por ela eu vou chamar o método mkdir. Nele, o que eu vou fazer? Eu simplesmente passo o endereço do que eu quero. O que eu quero? Eu quero que dentro do meu diretório origem seja criado o meu diretório destino. Ou seja, eu estou concatenando todo o endereço de onde está o arquivo que é capturado através do método patch do objeto ThysWorkbook e concatenando com o nome do diretório que eu quero criar, que é o documentos 2. Vou mandar executar. Aqui não apareceu nada, mandar atualizar a página. Beleza. O comando já veio cá e já atualizou para mim todos os documentos. Ah, Michael, eu quero deletar esse arquivo, eu não quero que esse diretório fique mais aqui. Beleza, vou fazer o seguinte, vou novamente copiar isso aqui. Estou fazendo em cadeia assim para ficar mais fácil, entendeu? Apagando o diretório. Então aqui é a mesma coisa, eu tenho o diretório. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o padrão, já que a gente está... O padrão igual lá da rotina de busca, tá? Então eu tenho aqui o diretório origem, né, o diretório atual, todo o caminho e o diretório que eu quero apagar. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa concatenação
E aqui eu vou usar o comando para deletar, que é o método rmdir, que seria a abreviação de Remove Directory. Então eu vou mandar remover o que? O diretório origem. No caso, eu vou querer de uma string, né, com o endereço do diretório que eu quero deletar. Então eu venho aqui, mando executar linha a linha, venho, beleza. Então eu agora tenho uma rotina que cria o diretório e tenho uma rotina que apaga o diretório. Beleza? Até aqui a gente tá indo bem. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa pasta criada, porque aqui a gente vai fazer uma brincadeira agora bem bacana. O que nós vamos fazer agora? Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar todos esses arquivos aqui e copiar cá para dentro, via comando, certo? Então vou abrir uma outra sub, vou copiar isso aqui de novo, porque vai me ajudar, vai facilitar nosso serviço. Então aqui, ó, copiando arquivos, a minha origem beleza. Então estou definindo para minha variável de origem documentos, para minha variável de destino documentos 2. Aqui eu vou pegar cá de baixo para facilitar. Vou pegar o mesmo esquema aqui, ó. Vou tirar esse debug e vou tirar esse coringa. Não vai ser necessário aqui pra gente. Beleza. O que eu quero fazer? Eu quero copiar todos os arquivos que estão dentro do documentos 2, dentro do documentos 1, para o documentos 2. Então o que nós vamos fazer? Basicamente é o seguinte, mesmo esquema de leitura que a gente estava fazendo, eu agora não quero mais exibir na janela de verificação imediata o nome do arquivo. Eu quero pegar o nome do arquivo, o endereço de origem e transpor, né, fazer uma cópia desse arquivo para dentro do meu diretório de destino, certo? Para isso a gente vai usar o quê? Apontamento de novo da biblioteca VBA, ponto, e usar um método chamado filecopy. Eu inverti. Filecopy. O que ele me pede? Ele me pede primeiro a origem, né, que seria o source. O que é minha origem? É o meu dir origem concatenado com o meu arquivo, certo? Se eu passar apenas o arquivo, ele vai pegar apenas o nome do arquivo. Se eu passar apenas o diretório de origem, ele vai pegar o endereço, mas não pega o nome do arquivo. Então eu tenho que concatenar os dois, para dessa forma eu ter o resultado esperado, que seria o quê? A cópia do arquivo da origem para o destino, certo? O primeiro parâmetro seria a origem. E qual é o segundo parâmetro? Exatamente o diretório de destino. Então aqui no diretório de destino, o que eu vou fazer? Dir destino concatenado com arquivo. Ou seja, deixa eu quebrar a linha aqui para ficar mais fácil da gente. O que eu preciso então? O que eu tenho que passar para esse método? É todo o endereço completo mais o nome do arquivo e da origem. E tenho que passar para ele o endereço completo do destino mais o nome do arquivo. Dessa forma ele vai pegar todos os arquivos e vai fazer uma cópia. Certo? Vamos executar. Está processando, está processando, está processando. Beleza. Deu uma travadinha aqui, porque são 150 arquivos, né? Ok. Eu vim aqui no documentos 2. Tá tudo aqui dentro.
Eles estão aqui, estão funcionando direitinho. Porém, documentos 1, né? Porém, o que eu mandei fazer? Uma cópia deles para o documentos 2. Documentos 2 tá aqui, ó. 152 itens. Entre XMLs e PDFs. O PDF está assim porque eu estou usando uma máquina virtual e eu não tenho um Adobe Reader instalado. Então está dando como arquivo extensão desconhecida. Beleza. Então com isso a gente já fez a cópia de arquivos. Nossa, agora que eu vi aqui. Deixa eu corrigir aqui. Arquivos. Beleza. Tá. E o que eu quero fazer agora? Vou copiar isso aqui de novo. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar uma sequência de rotina para... Deixa eu... Mais fácil. Apagando arquivos. Então o que eu quero fazer agora? Eu quero apagar arquivos. Tranquilo. Eu vou usar como destino, para poder fazer essa manipulação de arquivos, eu vou usar o diretório 2, que é uma cópia, tá? Então aqui eu tenho como origem o meu diretório 2. Vou definir um coringa. Nesse caso aqui, por quê? Porque eu quero deixar só os XMLs dentro do diretório, então eu quero apagar todos os arquivos de PDF. Então coringa vai ser asterisco.pdf. Eu quero apagar todos os arquivos PDF. Aqui eu vou concatenar com coringa para poder trazer para mim só os arquivos PDF. Deixa eu dar um Ctrl G só para fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse comando aqui. Debug.print arquivo. Vamos só conferir. Beleza, todos os PDFs estão aqui. Deixa eu fechar de novo. Eu só queria confirmar se estava certinho. O que nós vamos fazer então? Agora eu vou fazer o mesmo esquema. Eu tenho que passar o endereço e o nome do arquivo para poder deletar. Porém eu vou usar um método chamado kill. E o nome completo. Mesma coisa. De origem concatenado com arquivo. O que ele vai fazer? Como eu mandei fazer uma busca apenas por PDF, definida por esse coringa, então ele vai me retornar todos os PDFs e a cada vez que ele me retornar o PDF, ele vai deletar esse arquivo. Ele vai apagar esse PDF. Eu estou aqui no diretório 2, diretório documentos 2. Vamos executar. Beleza, já rodou. Se eu vier aqui mandar atualizar, olha só, caiu para 76 itens, ou seja, todos os meus PDFs foram deletados. Agora está ficando só mesmo os meus XMLs, tá? Beleza, então aqui a gente já fez um bocado de coisa dos... Nós manipulamos arquivos, deletamos arquivos, fizemos cópia. Vamos fazer agora a parte de renomear, né? Deixa eu vir aqui. Aqui já vou tirar esse coringa já não me interessa mais. Vou tirar esse comando aqui também. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma outra variável que vai carregar o novo nome. O que eu vou fazer aqui? A cada vez que ele passar o arquivo, eu vou pegar o nome do arquivo e alterar o nome dele para criar um novo nome. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar vários zeros após o total de números dentro... O total de caracteres dentro de uma chave de acesso são 44. Se vocês pegarem um desses números aqui e contarem, vão estar só 34, que foram os 10 que eu apaguei por aquela questão de privacidade. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 10 zeros só para poder ficar com os 44 caracteres, certo? Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um novo nome. Vai receber... Eu vou capturar do arquivo os primeiros 34 caracteres.
vou concatenar com uma função chamada string, que eu passo para ele a quantidade de caracteres que eu quero que se repitam. No caso aqui é o 0, que eu quero que se repita 10 vezes. Concateno de novo, vou quebrar a linha de novo. E o write para poder pegar a extensão que é o XML, né? Então eu vou pegar o arquivo e 4 caracteres, certo? Deixa eu abrir de novo aqui, deixa eu apagar. Eu vou mandar dar um debug. Opa. Novo nome. Aqui é só pra gente poder ver como que vai ficar, tá? Eu esqueci de renomear arquivos. Renomeando. Eu esqueci. Minto. Aqui continua. É esse daqui que eu quero renomear. Ficou o nome duplicado que eu esqueci de mudar o nome da função. Renomeando arquivo. Aqui eu ainda não estou mudando o arquivo, tá? Eu só estou definindo o nome e vou fazer um teste para ver se vai funcionar. Executo. Olha só o que ele fez. Ele pegou os arquivos originais e acrescentou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. Agora sim, eu estou com um total de caracteres completo das minhas chaves de acesso. Não estão corretas, não são zeros aqui os números originais, entendeu? Tem toda uma regra da Cefaz por trás disso para poder definir esses números. Mas não é o caso aqui agora da gente entrar, eu só quero mesmo renomear os arquivos dentro desse contexto, tá? Então beleza, tá dando certo. Vou fechar de novo, que agora a gente vai fazer direto aqui, ó. Nós vamos alterar o nome dos arquivos dentro do diretório, tá? Para isso, o que eu vou usar? Tem uma função que eu não descobri qual é a biblioteca que ela faz parte, mas ela se chama name, tá? Como que eu defino ela? Eu vou pegar o meu origem, né? No caso de origem, concatenar com o arquivo, que é o nome original do meu documento, e eu vou renomear para, deixa eu corrigir aqui, de origem, eu vou renomear para de origem, concatenando com um novo nome. Então o que vai acontecer? Ele vai pesquisar o arquivo. Através do nome original do arquivo, eu vou mudar o nome do arquivo e atribuir para a variável novo nome. E aí, usando a função name, eu vou pegar o nome do arquivo original e vou mudar para o novo nome. Isso direto no arquivo, certo? F5, beleza, executou. Vou vir aqui no diretório. F5 para atualizar. Beleza. Tá aqui, ó. Todos os nomes alterados de todos os arquivos. Beleza? Deixa eu dar uma revisada aqui. Vamos lá, nós falamos um pouco sobre pesquisa, criação de diretório, apagar diretório, copiar arquivos, apagando arquivos e renomeando. Vocês podem estar se perguntando o seguinte: tá, Maico, mas e se eu quiser mover os arquivos, se eu quiser mover o diretório com os arquivos internamente? Então, dentro desses contextos que eu passei aqui, dentro dessa biblioteca padrão, que é o VBA, ele não tem esses recursos. O que daria para fazer é você utilizar a combinação desses recursos que eu mostrei aqui. No caso, sim, vou dar um exemplo. Você quer mover os arquivos do documento 1 para o documento 2. Então você vai fazer a função aqui do copiar, certo? Copiou, fez tudo aqui. Porém, aqui, antes de você passar para o próximo arquivo, você pode vir aqui e dar um vba.queue de origem concatenado com arquivo. Beleza. O que vai acontecer?
você não vai estar movendo um arquivo, você vai estar fazendo uma cópia dele para o outro diretório e vai estar pagando o original. Vai dar uma simulação como se estivesse fazendo o quê? Movendo um arquivo de um diretório para outro. A mesma coisa para diretório. Se você quer pegar um diretório e mover para outra pasta, você pode usar esses tipos de recurso, entendeu? Mas isso aí, qualquer coisa a gente conversa sobre isso num outro vídeo. Agora aqui já está dando o limite já. Eu acho que consegui atingir dentro de um prazo aí legal o objetivo. Eu espero que você que está assistindo esse vídeo aí tenha gostado. Né? Se gostou, dá um like. Se você não é inscrito, dá lá um subscribe. Vai lá no sininho para publicação de novos vídeos, receber aí a mensagem de novo vídeo publicado do canal. Deixem comentários, deixem suas críticas, dê sugestões, entendeu? Eu tô seguindo aí no mesmo ritmo de tentar melhorar a cada dia conforme a opinião de cada um. Eu quero agradecer aí do último vídeo que eu publiquei ao Wagner, o Wagner lá do Planilhano. Ele me deu algumas dicas de possíveis vídeos que a gente pode estar fazendo aí. Eu estou estudando as possibilidades, porque eu já tinha algumas listas de assuntos a ser abordados, mas Wagner, obrigadão pelas dicas e obrigado também pela crítica em relação ao áudio ter ficado um pouco baixo. Esse áudio aqui eu estou fazendo umas modificações nesse vídeo, eu espero que melhore. Se melhorar, você podia me dar um retorno também, tá? E agradecer também a todos que estão aí colaborando, se inscrevendo, dando like, deixando os comentários. Obrigadão mesmo, galera. No mais, a gente fica por aqui. Eu acho que já falamos tudo que tinha que falar sobre esse tema. E dúvidas, sugestões, estou aberto aí. Espero o contato de vocês. E, galera, brigadão aí mais uma vez por esse tempo. E até o próximo vídeo. Abraço.